Para quem não me conhece, sou pastora Natália, esposa do pastor Fabinho, né, pastora aqui da casa. E nós estamos numa série, né, durante esse ano todo, na verdade, o Senhor deu o tema que é o Seja. E o Senhor tem nos levado a entender que muito mais do que fazer, muito mais do que ter, nós precisamos ser quem Ele nos criou para ser. O ser é a essência de tudo. Então, eu creio que o Senhor está, né, nos levando mais profundo nesse entendimento, para tirar sobrecargas, expectativas desajustadas e desalinhadas com o que Ele tem, para que nós possamos nos alinhar aos propósitos. Quando estamos alinhados, enxergamos de uma forma diferente e vivemos aquilo de uma forma diferente. E como é bom, queridas, ter anotado aquilo que o Senhor fala com você. Sim ou não? Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor tinha falado comigo nesse texto, e um dia, quando eu estava fazendo, né, meu devocional, minha leitura, e eu falei, uau, já entendi, é isso, próximo culto de mulheres, é esse o tema. E daí, passou-se uns dias, quando eu fui fazer a palavra, eu falei assim, Senhor, qual que era o texto mesmo? Aonde é que está? Eu falei, oh, meu Deus, agora lascou, né? Vou ter que voltar tudo para trás e ver onde é que estava. Mas, nessa vez, foi mais juízo do que sorte. Normalmente é mais sorte que juízo, mas dessa vez foi mais juízo. Eu fui fazer uma lista de mercado e abri meu bloco de notas, estava lá. Eu falei, nossa, mas eu sou muito ajuizada mesmo, viu ela? Eu não lembrava que eu tinha anotado a referência, tinha anotado. Deus é bom. Então, por que eu estou falando isso? Mais vale, né, um bloco de notas do que uma memória pequena. Né? Mas a palavra que o Senhor falou ao meu coração, eu já vou dar o texto base, mas seja moderada. Fala para a pessoa que está ao seu lado, seja moderada. E o que isso, né, fala aos nossos corações? Quem aqui já foi fazer uma receita, fazer algo, e você talvez quis caprichar um pouco mais no sal, ou um pouco mais na pimenta, e estragou a receita? Só mais um pouquinho, quem? Só eu? Uhum. Ou talvez, não, só mais um pouquinho de água. Ou só mais um pouquinho daquilo e desandou a maionese, desandou. E daí, quanto mais você tenta arrumar, pior fica. Né? Como é bom quando a gente está na medida certa. Sim ou não? Esses dias, né, a gente estava aqui depois do culto, e o pessoal da escala estava fazendo janta ali. E eu confesso, queridas, que eu estava pronta para ir embora. Mas daí eu passei na sala assim e falei, já que vocês não me chamaram mesmo para comer, eu vou embora, me convidando, brincadeira. Mas eu literalmente me convidei, porque o cheiro estava muito bom. E eu voltei com as minhas duas crianças, o pastor foi embora, mas eu voltei, eu falei, se você quiser ir embora, você vai, eu vou comer. E o Will estava fazendo um estrogonofe. E para quem conhece as minhas crianças, sabe que eles não comem muito molho, eles não são muito disso, e eu sempre, né, falo, e eles adoram me matar de vergonha. Porque já aconteceu na colônia de férias de eu ir ali da igreja e falar assim, se vocês puderem deixar vir na salsicha sem molho, porque minhas crianças não comem com molho, né? Se vocês puderem deixar ali o dia do cachorro quente para eles comerem e tal. Aí eu passo ali na hora do lanche e o Will me chama assim, quem é que não come com molho mesmo? Estavam os dois comendo. Aí, no domingo, né, eu falei, pronto, Isaac não vai comer. Resumo da história. Comeu 2 pratos. 2 pratadas de pedreira, assim, sabe aquele... Falei, criança, é só porque eu falo que você não vai comer, daí que você come. Daí ele assim, mãe, eu acho que o tio Will tinha que cozinhar todo domingo aqui. Só que o detalhe, assim, né, como estava na medida certa. O Isaac, principalmente o meu mais velho, se ele vê verde, qualquer coisa assim de tempero, ele é muito enjoado. Enjoado. O Jojo come de tudo sem lavar, se deixar, vai na horta e pega. Agora o Isaac, ele é enjoado. Daí eu falei para o Will, será que eu traumatizo a criança agora ou deixo quieto? Ele falou assim, deixa quieto que eu vou te mandar marmita para o almoço. Ele comeu 2 pratos no almoço. Daí no outro dia eu traumatizei a criança. Eu falei, Isaac, sabia que no estrogonofe do tio Will tinha champignon? Pronto, ele, não tinha não. Daí o Jojo, tinha sim, e do bem grande, só que ele estava bem picadinho.
Falei, filho, tinha? Ele falou, tinha não. Eu falei, tinha sim. Daí ontem a gente estava junto com o tio, eu falei, tinha ou não tinha? Tio dele tinha. Traumatizei a criança. Mas por que eu estou contando isso? Estava na medida certa. E como é bom estar, né? Não se passar nem para mais, nem para menos. E a palavra que o Senhor falou ao meu coração está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, 5. Está aí? Posso ler? É só esse versículo. Agora, para começar. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Deixa eu ver se está aí a mesma coisa. Vamos ler essa primeira frase ali? Vai. Mais uma vez, bem forte. Esse texto se encontra na carta de Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses. E era uma igreja, já eram pessoas convertidas, eram pessoas que já estavam no evangelho, e, né, já tinham uma caminhada. E ele manda, e o que me chamou a atenção, esse versículo, eu falei, uau, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E o que é essa moderação aqui? É aquilo que é apropriado, aquilo que é conveniente, aquilo que é justo, equitativo, que é íntegro, que é suave, que é gentil no original. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, é que o nosso modo de agir, essa nossa moderação, que é apropriada, que é conveniente, que é justa, que é íntegra, que é suave, que é gentil. Amém, mulheres? Ela tem que ser conhecida de quem? De todos os homens. Por todos os homens. E esses dias eu estava ouvindo um podcast do pastor Cash Luna e perguntaram para ele um dos maiores desafios que ele já tinha enfrentado, qual tinha sido desde com a construção, com a igreja, com as obras, com os empreendimentos que ele tem e tudo mais. E ele pensou um pouco e ele falou assim, o meu maior desafio, se eu fosse falar em uma coisa, é manter o equilíbrio. Por quê? Porque é muito bom eu ter um bom êxito, eu ser reconhecido em uma área da minha vida. Isso é muito legal. Mas o que adianta, talvez, eu ser muito bem sucedida profissionalmente falando e perder a minha família? Ou talvez ser bem sucedida e perder a minha saúde? Ou ter a minha saúde, a minha estética e não ter relacionamentos? Faz sentido o que eu estou falando? Então, essa moderação se aplica nisso também. Você ter o equilíbrio, o seu modo de agir, é conhecida por quem que ele fala ali? Só com quem concorda com você? Não? Só com quem é crente? Só com seus amigos? Só com quem que você ama? Só com quem você convive de perto? Só com aqueles que são mais próximos. Isso eles sabem como realmente você é, como realmente você age. É assim? A palavra não está falando que é só com alguns. Só que, como eu falei, o detalhe é que essa carta estava sendo enviada a uma igreja que já conhecia o Senhor, que já viviam coisas no Senhor. Tudo bem que é uma das igrejas que o apóstolo Paulo mais se aproximou, mais ficava próximo, e tinha coisas, principalmente questões idólatras dentro da igreja que precisavam ser ajustadas e tudo mais. Mas o detalhe é, por que ele estava insistindo com isso? Sabe por quê que eu preciso ser moderada? Porque, vamos ler juntas? Vai, 3, 2, 1.
Sabe por quê? Vem aqui, Ferzinha, você que está perto. Uhum. Quando eu sou moderada, eu sou gentil, eu sou equilibrada, eu sou idônea, eu sou justa. O meu modo de agir reflete que perto está o Senhor. Vamos supor que a fé é o Senhor aqui, representa o Senhor. Está em santidade, tudo certinho. Está tudo certo. Estou zoando. A fé é uma benção. Inclusive, tem o currículo, se você tiver filhos, sobrinhos, brincadeira. Não é verdade. Mas, vamos lá, vai, concentra. Quando meu modo de agir é assim, perto está o Senhor. E todo mundo sabe que aonde eu vou, o Senhor está. Aonde, qualquer esfera, qualquer coisa que eu faça, perto está o Senhor. O Senhor, na verdade, sempre está perto. A questão é que, às vezes, eu não estou para Ele. Fica perto, você não se mexe. Eu não estou refletindo Ele. Eu não estou deixando o Senhor falar através da minha vida. O meu proceder, o meu modo de agir, os meus desempéries, meus rompantes que eu tenho, a forma como eu respondo os outros, se eu sou branda, se eu sou tranquila, se eu sou... Perto está o Senhor. E aonde vou, Ele está. Ele está sempre perto. Amém? A questão é o quão perto você está do Senhor. O quanto você está vendo e deixando Ele transparecer através do seu agir. O quão moderada você está. Porque não é fácil. Não é fácil. Quer ficar aqui comigo hoje? Fica perto. Sabe por quê? Eu falei, quem lembra? Quem estava no último culto de mulheres que eu falei sobre ser voz? Falei, é fácil identificar quando uma pessoa anda com o Senhor. Só pelo modo de falar, a gente já sabe. Essa pessoa tem tempo de oração, essa pessoa tem intimidade com o Senhor. Essa pessoa faz tempo que não abre a Bíblia, que não ora. Dá para identificar se estou próximo ou não. Mas essa é uma ordenança, é uma direção que o apóstolo Paulo estava dando para uma das igrejas. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Nós precisamos deixar o Senhor perto. Quando o meu agir é destemperado, inconveniente, agressivo, significa que o Senhor está perto, mas eu não estou. Faz sentido o que eu estou falando? Sim? Dá para exemplificar aqui? E a pergunta é, como que é o seu agir? Qual que é a sua reação? Quando te fecham no trânsito, quando pisam no teu calo, quando não te obedecem, teus filhos, quando rasga o lixo na frente da sua casa. Quem tem essa alegria aqui na fazenda? Cara, por que as pessoas vão rasgar o lixo e espalhar? Pelo amor de Deus, mas amém. Né? Dá vontade de sair abençoando todo mundo. Né? Mas como é o seu modo de agir? Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque qual que era o contexto desse texto? Daí aí que o bicho pega, e vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Posso ler? Filipenses, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Filipenses 4, 1. Está aí? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firme no Senhor. Ou seja, permanecei firme. Vocês já são do Senhor, mas vocês precisam permanecer. Vocês precisam sustentar aquilo que vocês já conquistaram. Tudo bem? Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Sabe qual que é o contexto desse texto?
Vem aqui, Bru, você. O contexto era uma treta. O contexto era... Quem está grávida? Ó, 2 sugestões de nome aí para vocês. Evódia e Sintique. Vamos supor que eu sou Evódia e você é Sintique, sei lá. Que a gente tem uma treta, tá? E qual que é a questão? Quando eu coloco a minha treta com ela mais longe do Senhor, e não o Senhor aqui, a partir da minha treta com ela. Faz sentido o que eu estou dizendo? O Senhor está sempre, e eu preciso que o meu modo de agir seja moderado e conhecido por todos, mesmo quando o quê? Eu não concordo com tudo, não concordo talvez na forma, mas somos crentes, você também está perto do Senhor. Você também é uma mulher de Deus, e eu também. Mas qual que era a questão? Obrigada, meninas. Depois, se eu chamar vocês, uma salva de palmas para mãe e filha aí. A questão é que, sim, muitos estudiosos falam, não temos mais detalhes do porquê, qual que era a treta, mas é o que o mundo fala, onde tem mulher, tem treta. Onde tem muitas mulheres, daqui a pouco vai dar algum enrosco. Eu vou contar 2 coisas que aconteceram. Posso? Não, vocês estão muito quietos, vocês estão com frio, deixa. Esses tempos, acho que faz uns 2 anos, porque daí a gente criou juízo e nunca mais fez para não ter treta. A gente resolveu juntar as diaconisas e as presbíteras para jogar imaginação. Então, todo mundo crente, todo mundo de Deus, abençoado, alinhado, mas resolveram mudar a regra do jogo no meio, né, Cami? E teve alguém que ficou muito braba, que tentou explicar, e eu não estava entendendo, né, Ju? Cara, deu treta. A gente teve que parar, né? A gente parou, a gente nem terminou de jogar, né? A gente ganhou. A Ju recorda até hoje porque ela perdeu. Eu não engoli essa até hoje. Mas deu treta. Daí, B.O. é que eu não entendi o que ela estava falando. Daí depois que eu cheguei em casa, que eu parei, que baixou os ânimos, eu falei, nossa, é verdade, faz sentido o que ela estava. Agora, né, pastora? Agora que vocês já ganharam, agora faz sentido. Né? Mas é raro, mas acontece com frequência. Esses dias também, a gente resolveu fazer uma confraternização no Ministério de Mulheres. Né? Vocês já estão se entregando. Pensa a meninada tudo bonitinha, de rosinha, com lacinho na cabeça. Eu avisei. Eu falei, não vai dar certo, Amanda. Vamos colocar, era uma confraternização, tudo bonitinho. Daí a gente resolveu fazer umas brincadeiras. Falei assim, vamos colocar regra. Aí sabe que teve uma pessoa, que eu não posso falar quem é, que falou assim, minha casa, minhas regras, não vai ter regra. Verdade? Né, meninas? Quem é do Ministério de Mulheres que estava lá, que viu? Não estou inventando nadinha. Tá bom, sua casa, suas regras. Só vai. Meninas, tem os vídeos. Pode pôr para mim, Dara. Brincadeira. Mas tinha um irmão da irmã que estava ali, que ele foi filmar de drone. Eu fiquei com vergonha. Depois eu falei, cara, ele nem crente é. O que ele vai achar? Que as meninas assim, ó. Começou a dar treta, e ela perdeu o controle. E ela veio para mim depois, e agora, pastora, o que eu faço? Eu falei, sua casa, suas regras. Eu te avisei. Eu tentei te avisar, agora se vira. Cara, mas sério, as meninas... Sério, foi... Eu vou postar os vídeos para vocês verem. Teve a irmã rolando.
Quebraram a casinha de boneca da Duda. De madeira, quebraram. O que mais que teve? Tombo da Andressa. Nossa, a gente tem meme assim, pum. O mais bonito. Se jogou aos meus pés, né? A Andressa saiu correndo. Ô, meu pai. A Paulinha, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Que a mais treta, ela já não é mais, né, Paulinha? Fosse a velha natureza. Mas por que eu estou exemplificando aqui? Porque conflitos existem. Eles são reais. Não adianta a gente achar que a gente vai o tempo inteiro concordar com tudo e todos. Só que, quando tratados corretamente os conflitos, todos nós crescemos em intimidade uns com os outros. Todos nós crescemos e aprendemos. Quando o assunto nunca é resolvido, aí isso sim vira uma frustração. Todos sabem do problema, mas ninguém quer falar muitas vezes. Cria um ambiente doentio de segredos e abre um espaço para florescer o quê? A fofoca. Credo, pastora. Mas é verdade. Mesmo em ambientes saudáveis, que devem ser os nossos relacionamentos entre nós aqui, mas isso se aplica também na sua casa, com o seu casamento, com os seus filhos, com qualquer relacionamento. Faz sentido o que eu estou falando? Só estou usando um exemplo aqui do texto. Conflitos, eles existem. Não significa que se você discorda com uma pessoa em um ponto, que ela é sua inimiga, que você não pode conversar sobre aquilo e vocês não podem resolver e chegar em algo comum. E nós crescemos e nosso proceder é moderado quando a gente coloca Jesus, porque, né, o Senhor está perto. Ele está ali nos conduzindo nisso. E eu tenho que crescer e ter entendimento. Por quê? Provérbios 28, 23 fala assim: o que repreende o homem achará, mas depois mais favor daquele que lisonjeia com a língua. Ou seja, muitas vezes tem repreensão, tem que ter um conflito, tem que ter alguma coisa que eu preciso resolver. Às vezes, não é fácil. Não é fácil sentar cara a cara e falar assim, eu não concordo. Talvez se exaltou nisso, talvez se passou nisso, ou a forma não foi legal, ou o jeito que você falou, a forma como eu entendi. Só que, quando nós vamos crescendo, a gente vai entendendo que a gente vai resolver conflitos. Você fingir que você não ficou chateado, não vai te ajudar. Não só que eu estou falando, não só em relacionamento aqui, mas também dentro da igreja. Mas no seu casamento, no seu trabalho, com seus filhos e tudo mais. Colocar o problema para debaixo do tapete não ajuda, porque ele não é resolvido. Como que eu faço isso? Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ou seja, até remédio pode ser dado com um pouquinho de açúcar. Vocês já ouviram esse ditado? Mas nós precisamos entender, e o pastor tem ministrado sobre isso. E eu já tinha, esse texto que nem eu falei para vocês, o senhor já tinha ministrado, eu tinha até anotado ali, mas o pastor ministrou na quinta-feira, sobre, quem estava aqui no culto de quinta-feira? Sobre a isca de Satanás, de como uma velha criatura age, como uma nova criatura age. A velha criatura fisga a ofensa, ela se ofende, ela é pessoa tamanho único, como o pastor falou, que tudo que passa na frente serve para ela, é dela. Só que isso é ruim. E quantas pessoas talvez deixam de falar do amor de Jesus, deixam de ministrar. Se o apóstolo Paulo estava corrigindo uma igreja, é porque quem concorda que aquela treta tinha ecoado até lá? Faz sentido? E às vezes, pessoas deixam de se achegar, ou deixam de ter um relacionamento, porque olham e falam assim, cara, não faz sentido. Não condiz com o que prega. Ou eu não quero isso para a minha vida. E às vezes, queridas, posso falar? Às vezes é uma coisa tão pequena.
Às vezes é uma coisa tão sutil, tão boba. Ai, porque me deu um cutucão na hora do louvor. Ah, porque caí, ninguém me segurou. Ah, porque não me cumprimentou. Ah, porque mexeram na minha mesa no trabalho. Ah, porque pegaram meu doce na geladeira. Não, isso é treta. Retiro o que eu disse. Nela. Mas, quando nós temos uma nova mentalidade, nós não agimos mais de acordo com a velha natureza. É o que o pastor tem ministrado, nós somos nova criatura. Só que isso serve de um alerta para duas mulheres que eram referentes. Porque se não fossem pessoas influentes, talvez Paulo nem conheceria. E talvez, se não fossem influentes, talvez ele nem citaria em uma carta vários assuntos importantes. Faz sentido o que eu estou falando? E o que eu estou querendo dizer é que você é importante, você é influente. Você vai refletir o quão perto o Senhor está das pessoas, com o seu proceder moderado. Eu sei que eram duas mulheres da época. Mas eu creio no sentido profético que o Senhor falou ao meu coração. Posso compartilhar com vocês? Posso mesmo? Sabe o que significa Evódia, que é a primeira menina, a primeira mulher? No original, o nome dela? Significa fragrância agradável. E sabe o que significa Sintique? É com destino. E o que o Senhor falou ao meu coração é que não importa só o seu destino para onde você está indo, mas importa também o cheiro e o rastro que você está deixando. Qual é a fragrância que você tem deixado por onde você passa? Uma fragrância agradável? Não, mas importa que eu chegue no meu objetivo. Eu quero chegar, sei lá, em tal posição. Não interessa, doa quem doer. Não importa o que acontecer. Eu vou chegar no meu foco, no meu objetivo. Nós não somos assim, queridas. E se importa, sim, a fragrância e o rastro que você deixa para você chegar até lá. Tanto o processo quanto o teu destino. Tanto o seu quanto das pessoas que convivem com você. O destino é importante, mas o rastro também é. Não adianta eu chegar lá e olhar para trás e está um cheiro ruim. Está uma fragrância ruim. Tanto é que, no texto, se puder colocar lá para mim, ele pede ajuda para Clemente. E para um companheiro, que era mais alguém. Ajuda elas, Clemente. E sabe o que significa Clemente? Seja compassivo e misericordioso. E a palavra fala em Salmos 23, 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tá difícil? Às vezes tem convivência, tem pessoas que ali não bate. Só que ela acredita na mesma coisa que você. Ela está no mesmo ambiente que você. Então, o que eu faço? Bondade e misericórdia. Olha com um olhar de misericórdia. Senhor, clemência. Clemente, venha. Santo Espírito, me ajude a agir com bondade e misericórdia. Porque esse é um modo moderado de agir. A minha moderação vai ser conhecida de todos. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Vocês estão aqui, não? Vocês estão com frio? Ó, já estou terminando. E Paulo inicia falando, permaneçam firmes no Senhor. Por quê? Não adianta eu construir algo e perder. Não adianta eu conquistar algumas coisas se eu não permanecer na minha conquista. Ambas ali já tinham conquistado, a igreja já tinha conquistado. Permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam onde vocês estão. Vocês me ajudaram a propagar o Evangelho, Paulo falou. Vocês me ajudaram a divulgar as boas novas.
E agora vocês estão tretando. E a humildade, muitas vezes, a moderação, é não pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Nem sempre vai ser a sua vontade, nem sempre vai ser do seu jeito. E se tem um conflito, senta e conversa. Pede ajuda e misericórdia para o Senhor. Mas resolve. Porque o que depender de vocês, tenha paz com todos. Sempre vale a restauração de relacionamentos. Sempre vale, queridos. Por mais que você não queira mais conviver, por mais que talvez, sempre vale a restauração de relacionamentos. Reconciliação se atém no relacionamento. E a solução se atém no problema. Então, tem treta? Vai ter. Deixa eu te falar, vai ter. Mas nós, como mulheres que somos quem o Senhor quer que nós sejamos, amém? Nós somos mulheres moderadas. Nós somos mulheres que agem de acordo com o padrão que se espera de uma mulher cristã. Com um bom perfume que tem destino. E que a bondade e a misericórdia seguem. Por quê? Porque perto está o Senhor. E eu estou perto dele. E como que a gente faz isso? No versículo 4 ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Tira os teus olhos do que te aflige e coloca os teus olhos para a gratidão. A gente fez isso aqui no começo do culto. Por que muitas vezes a treta vira tão grande? Porque a gente foca no problema. A gente foca naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente perdeu, naquilo que eu fui frustrada, naquilo que eu tinha e fui tomada e fui prejudicada. Esses dias o Isaac estava perguntando de uma treta lá que quiseram nos prejudicar. Na verdade, nos prejudicaram. E eu falei, filho, dele, mãe, mas por que vocês pagaram? Eu falei, filho, deixa eu explicar para você, a pessoa quis tirar vantagem. Mas eu falei, veja como Deus é bom, a pessoa quis tirar isso de nós. Mas o que o Senhor deu, e o Senhor tinha dado coisas semelhantes e específicas, e eu não posso falar o que é para não constranger, mas enfim. E eu falei, mas olha o que o Senhor nos deu. Ele falou, mãe, mas não é justo. Eu falei, sim, mas é isso que eu estou falando, filho, não vale a pena ter treta, ter briga, porque o Senhor é bom. E quando nós falamos, Senhor, eu não vou brigar, eu vou exalar o seu bom perfume. Pode deixar, ele é o justo juiz. Por mais que a pessoa não queira. Faz sentido o que eu estou falando? Tira os olhos daquilo que entristece seu coração. Quem já ouviu aquele versículo? Porque a alegria do Senhor? Quem já ouviu isso? Sabe qual que é o contexto? Vou rapidinho, que eu quero terminar rápido. Desse versículo? Está lá em Neemias 8:10. E disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas, doces, e enviar porções aos que não têm nada preparando para si. Porque esse é dia consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas sabe qual que era o contexto disso? Era que Neemias voltou com o povo para reconstruir a cidade que estava destruída. E em um determinado momento eles se reuniram, todos ali, e eles começaram a explicar a palavra de Deus. Eles começaram a ler e a explicar. O texto é bem claro em falar, para que as pessoas entendam. Depois, se você quiser, você procura lá, mas está lá. Neemias 8. Eles estavam explicando para que as pessoas entendessem. Quando as pessoas entenderam o quão distante eles estavam do Senhor, e o povo de Deus tinha se permitido se afastar do Senhor, o Senhor está sempre perto, amém? Mas o quanto o coração dele estava distante do Senhor, o povo começou a entrar em prantos, a chorar, a se rasgar e falar, meu Deus, o que a gente fez? Só que era um dia em que eles tinham entendido. E daí, Neemias fala assim, hoje é um dia consagrado ao Senhor. A alegria do Senhor vai ser a nossa força. E eles estavam tristes por quê? Eles estavam longe. Mas nós temos, perto está o Senhor. A alegria, só em
Filipenses aparece 15 vezes a palavra alegrai-vos. Em uma carta de 4 capítulos. Só nessa carta. Por que eu estou falando e batendo nisso, queridas? Tire os olhos daquilo que te aflige. Do motivo para reclamar e murmurar e para brigar, eu sei que você tem, eu também. Se você chegar em casa, eu vou chegar em casa, minha casa vai estar virada. Eu antes disso aí falei para o pastor, deixei tudo certinho lá. E eu falei, vou compartilhar com vocês. Falei, amor, tá aqui, ó, eles vão fazer hambúrguer, que é mais fácil. Falei assim, só coloca a tampa para não espirrar. Tá bom? Quem acha que quando eu chegar vou estar assim deslizando no chão? Motivo para tretar, gente, a gente sempre vai ter. Se a gente quiser catar pulga, pelo em ovo, a gente sempre vai achar. Para de ser treta, para de ser mimizenta, para de ser, sabe, aquela pessoa que fica ali querendo alimentar a contenda. Tem uma coisa que o Senhor abomina, é contenda entre irmãos. E se você é casada, que você está aqui, eu te falar, teu marido também é teu irmão em Cristo, então lascou. Para sabe, não só o marido, mas todos os relacionamentos. Tem pessoa que gosta de alimentar a ferida. Gosta, ai. E o pastor tem falado isso, para. Você é nova criatura, aquela pessoa já morreu. Ah, mas em 1900 e bolinha, tal pessoa não fez isso tal ano, tal pessoa, ou cresce, para. Vamos ser uma geração de mulheres, queridas, que vão estar fortalecidas no Senhor, moderadas. Que todas as pessoas, não só aquelas que a gente gosta, não só aquelas que concordam com a gente, não só aquelas que estão perto, mas todos os homens vão reconhecer o quanto nós somos moderados, o quanto o Senhor está perto de nós e nós estamos perto dele. O nosso coração está perto do Senhor, alinhado com o dele. Faz sentido o que eu estou falando? Só que é legal porque na sequência ali, o apóstolo Paulo não fala só o que está acontecendo e o porquê, mas ele dá também como fazer. Ele fala, se alegrem sempre. Seja o seu proceder moderado, desconhecido de todos os homens, porque perto está o Senhor. Mas daí entra a sequência ali, no versículo 6. Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. Perto está o Senhor. Sabe por que a gente fica ansiosa? Porque nós nos afastamos do coração do Senhor. Deixamos, lembra do exemplo aqui? A Bruna e a Fer? Deixamos a treta entrar entre eu e o Senhor. Deixamos os problemas ficar e não o Senhor perto para refletir para outra pessoa aquilo que eu devo refletir. Eu deixo, daí eu começo a ficar ansiosa, daí eu começo a ficar preocupada. Porque daí eu já não tenho mais alegria, eu não tenho mais força. Perto está o Senhor. Não estejais ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Vem aqui, Fer. Não vou pedir para a Bruna, porque ela é uma jovem senhora, voltar. Fer é jovem. Perto está o Senhor. O meu problema está lá. A questão é que eu quero ficar aqui, ó. O problema. O que o texto está falando é exatamente ao contrário. Sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. É para o Senhor que eu falo. Senhor. Não é para o problema. Não é para a pessoa. Não é para a situação. É diante do Senhor. Minha súplica. Minha petição. Sei que não estou vendo nada ainda, Senhor. Talvez não estou te vendo, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor está perto, que o Senhor se importa e eu não vou me preocupar, porque perto está o Senhor.
O Senhor que vai resolver. O Senhor que vai me dar a graça necessária, a estratégia necessária, o meio ainda. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Porque a gente quer achar o meio para depois crer. E deixa eu te falar, muitas vezes na vida cristã, você primeiro crê, depois você acha o meio. Depois você acha o como. Primeiro creia, depois você deixa fluir. Quando perto está o Senhor, quando eu estou andando, posso até fazer isso, eu posso até gritar, mas quando tem um relacionamento próximo, quem já teve alguém bem próximo, que só de olhar você já sabe o que a pessoa quer falar? Uma palavra já fala várias frases. E o pastor é assim, às vezes uma palavra a gente já se entendeu, às vezes nem precisa palavra, só de olhar. Eu vou para lá, eu já sei, eu vim para cá, já sei. E aonde eu vou, porque está perto. Eu não preciso, eu sei o modo de agir, eu sei. Tinha uma amiga minha que eu morei junto quando eu era atleta e joguei fora, que a gente vivia literalmente 24 horas por dia juntas. Porque a gente estudava na mesma sala, jogava no mesmo time e dormia no mesmo quarto. E naquela época não tinha nada disso, mas até banho a gente tomava junto para ir mais rápido, de tão cansado que a gente estava dos treinos. Não era nada errado hoje em dia, né? Misericórdia. Mas a gente nem falava, a gente conversava pelo olhar. Tipo assim, já entendia todo o cenário, tipo, sabe? Porque é convivência. Sabe por que talvez você está ansiosa? Talvez você está agitada e aflita? Porque você não está perto. Né, Senhor? Né, Pai? E muitas vezes eu estou ansiosa porque eu quero conduzir. Só que quando Ele está diante... Faz sentido? Obrigada, Fer. Uma salva de palmas. Fer. E o versículo 7 diz assim: e a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É o contexto inteiro do texto ali. Vai ter treta. Vai ter treta. Vão ter conflitos, vão ter conflitos. Mas se o meu modo de agir, se eu for uma pessoa, uma mulher moderada, com o Senhor perto, o shalom, a paz que excede todo entendimento, que não tem como explicar, vai guardar o seu coração e a sua mente, as suas emoções e os seus pensamentos. Os salmos que a gente leu para abrir o culto, diz Salmo 139, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse tem que ser o nosso desejo. Esse tem que ser o nosso pedido. Amém, mulheres? Feche os teus olhos aí onde você está. Vou pedir para o pessoal do louvor voltar. Eu quero fazer 2 orações. A primeira é para você que de repente veio até aqui pela primeira vez e talvez nunca teve a oportunidade ou nunca sentiu de fazer, mas, pastora, eu entendi, falou comigo, mas como é que eu faço para estar perto do Senhor? E a palavra nos fala que se eu confessar com a minha boca, crendo no meu coração, o Senhor faz morada. Ele vira meu Senhor e Salvador. E a partir de então eu posso nascer no mundo espiritual. Para receber o Espírito Santo. Para ser conduzida por Ele. Para sentir a presença dEle. Para poder ter esse sentimento de Ele estar próximo. Ele não é um Deus distante. Ele não é alguém inalcançável. Alguém que não me ouve. Alguém que não está preocupado comigo. Pelo contrário. Ele está perto. Ele se importa. Ele vê.
E se talvez para você esse Deus ainda é tão distante. Eu não estou te chamando para mudar de religião. Eu não estou te chamando para mudar de igreja. Eu estou só te chamando para você fazer uma oração comigo, clamando para que o Senhor esteja perto. E se for o seu caso, coloca a mão aí no seu coração onde você está. É entre você e Deus. É uma oração simples, mas eu creio que ela é poderosa e pode mudar todas as coisas. E eu vou pedir para que todos repitam, falando assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu entendo quem o Senhor é e que o Senhor tem prazer em estar perto de mim. E eu abro meu coração para que o Senhor faça morada. E declaro com os meus lábios que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que de lá ele nunca mais saia. E que eu possa sempre andar nos Teus caminhos e ser moderada e guiada por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.